Muito bem, eu sou Pedro Augusto, esse é o blog Cidadão Cidade, o blog de entrevistas de Campinas. Estou aqui ao lado da Marcela Moreira, que vai nos conceder uma entrevista, nos falar sobre a reforma da Previdência, sobre a situação atual dos trabalhadores que estamos vivendo e os seus desdobramentos, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade e parabenizar a iniciativa do blog de fazer essas entrevistas, né, aí no olho do furacão. Parabéns. Muito obrigado. E a sua presença é muito importante porque o blog só existe por conta dos convidados que vêm até aqui, que têm boa vontade, como você está tendo agora, de nos esclarecer, de nos passar o seu olhar, e é muito importante para todos nós. Tá bom, obrigada, Pedro. Antes de mais nada, antes de iniciarmos nossa entrevista, você poderia nos falar sobre a sua história, bem como da sua militância? O que a despertou para a política? Na verdade, eu acho que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito indignada, né? Mas eu não canalizava essa indignação para uma militância, uma atuação social. Quando eu passei no Unicamp, no curso de Ciências Sociais, eu comecei a dar aula de forma voluntária num curso de alfabetização de jovens e adultos chamado Movimento Abrindo Portas, o MAP. E aí, na verdade, participando como professora de alfabetização de jovens e adultos, começando a participar do movimento estudantil da Unicamp, e isso, na verdade, me abriu os olhos para a necessidade de, já que eu era uma pessoa indignada, que eu precisava me organizar com outras pessoas para tentar enfrentar essas desigualdades que eu ficava tão brava, né, de identificar. Então eu comecei a militar no movimento estudantil da Unicamp, depois eu fui militar junto ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, participei da organização dos plebiscitos da dívida pública, né, contra a privatização da Vale do Rio Doce, e aí em 2004 estávamos organizados e tivemos a ideia de participar do processo eleitoral. E aí eu fui eleita vereadora na cidade de Campinas. Eu tinha 23 anos, eu fui eleita vereadora, a mais jovem vereadora eleita na cidade de Campinas, e assumi o mandato de 2005 a 2008. Então, na verdade, toda essa ação, na verdade, foi o aprofundamento de uma coisa que eu decidi fazer, que era estar organizada para enfrentar as desigualdades que eu vinha. Em 2008, por causa da regra do coeficiente eleitoral, mesmo eu sendo uma das candidatas mais bem votadas da cidade, eu não fui reeleita, mas a gente continuou a militância. Eu organizei uma ONG que se chama Instituto Sociocultural Voz Ativa, e desde então a gente está organizando e proferindo palestras sobre direito das mulheres, direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade, participando das lutas na cidade, participamos da luta pela cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos, do vice-prefeito Demétrio Vilagra, do PT. Então, assim, a gente está na luta, né? Então, assim, acho que o que me motivou a entrar na militância política é ver a necessidade da gente estar de forma organizada lutando contra as desigualdades. Atualmente, estamos atravessando um período político extremamente delicado em relação aos direitos dos trabalhadores. Como você avalia que a terceirização sem freios irá afetar na realidade do trabalhador? Tá, na verdade, a discussão da reforma trabalhista, o que foi aprovado, e inclusive foi sancionado pelo presidente golpista Michel Temer, é um projeto de lei que já estava parado há mais de 15 anos no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, que agora é lei, é um projeto muito ruim porque ele libera a terceirização para todos os setores da economia. O que significa isso? Antes, a Justiça do Trabalho permitia a terceirização somente para as atividades meio e não para as atividades fim. O que significa isso? Por exemplo, eu sou dono de uma empresa de sapatos. Eu não posso contratar via terceirização os trabalhadores que fazem o sapato. Eu posso contratar os trabalhadores que vão trabalhar na segurança e na limpeza. Isso era lei, né, até então. Na verdade, não era nem lei, era uma interpretação da Justiça do Trabalho. Com a liberação da terceirização, se eu tenho uma empresa de sapato, eu posso inclusive terceirizar os trabalhadores que vão fazer o sapato. Então é uma forma de precarizar os direitos dos trabalhadores. Porque quando você terceiriza, você paga menos, você não garante direitos trabalhistas,
Por exemplo, uma mulher, se ela engravidar, ela vai ser mandada embora, porque ela não tem direito algum, que é garantido pela CLT, né? Os trabalhadores terceirizados não têm todos os direitos garantidos pela CLT, e aumenta também o número de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Para você ter uma ideia, Pedro, pelas pesquisas do DIEESE, pelas pesquisas da Anfip, pelas pesquisas da Anamatra, os trabalhadores terceirizados, eles trabalham em média 27% a mais, em média de 3 a 5 horas na semana a mais que os trabalhadores via CLT, e eles recebem em média 25% a menos, e eles se acidentam a mais. Pela pesquisa da Anamatra, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, os trabalhadores terceirizados, de cada 10 trabalhadores que se acidentam, 8 são trabalhadores terceirizados. Ou seja, os trabalhadores terceirizados, eles não têm seus direitos e nem a sua segurança garantida por essas empresas terceirizadas. Por exemplo, no caso da Petrobras, em 2014, quando morreram, no caso só da Petrobras, 99 trabalhadores morreram no ano de 2014. Dos 99, 85 eram trabalhadores terceirizados. Ou seja, não só retira direito dos trabalhadores e também garante, assim, não garante os direitos trabalhistas, e também acontece maiores acidentes de trabalho, maior mortalidade no trabalho. Então essa reforma trabalhista, ela só é boa para quem quer ganhar dinheiro, mas ela é muito pior e muito contrária aos direitos dos trabalhadores. E ela está totalmente associada com o ataque à Previdência, porque os trabalhadores terceirizados, na maioria das vezes, eles não têm os seus direitos previdenciários recolhidos pelas empresas. Então, isso vai diminuir ainda o cofre, né, da Previdência. Então, o que eu poderia assim, dizer a mais? Os trabalhadores, para você ter uma ideia, no caso desses trabalhadores, por eles trabalharem a mais, você não dá para cair no engodo de que permitindo e regularizando e ampliando a terceirização vai criar mais trabalho. Porque, na verdade, se os trabalhadores estão trabalhando mais, eles estão tirando trabalhadores do mercado de trabalho. Porque se você pode trabalhar 12 horas por dia, por que eu vou contratar 2 trabalhadores para trabalhar 8 horas cada? Não, eu contrato mais trabalhadores por 12 horas e não menos trabalhadores por menos horas. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa do DIEESE que fala que os 12 milhões de trabalhadores terceirizados hoje, se eles tivessem os mesmos direitos e, no caso, trabalhassem a mesma quantidade de horas que os trabalhadores via CLT, iria criar mais 883 mil vagas de emprego, porque os trabalhadores trabalham em média mais que os trabalhadores CLT, os terceirizados trabalham mais que a CLT. Acaba a estabilidade dos trabalhadores. Tem um outro problema que permite contratação via terceirização dos servidores públicos, né, na administração pública. Então, o que significa isso? Na maioria das vezes, o concurso público ele veio para garantir um pouco de igualdade de condições no acesso ao trabalho, porque antigamente era só apadrinhamento político. O concurso público, né, você garantiu mínimas condições de igualdade entre as pessoas que estão prestando, porque eu não sei o nome da pessoa que está prestando, pela competência dela, pelo estudo dela, ela vai passar no concurso público. Abrindo precedente para a terceirização no serviço público, é óbvio que os prefeitos, os vereadores, os deputados vão preferir contratar via terceirizado do que via concurso público. Inclusive, por isso que o serviço público costuma ter uma condição de mobilização e de greve muito grande, porque você tem pessoas que não têm dependência ou deve favor para política alguma. Ele passou lá pela sua competência, ele passou no concurso público. Além disso, com a liberação geral da terceirização, você vai garantir para o empregador que caso o trabalhador faça greve, que se contrate terceirizado. Então você perde o poder de mobilização das greves. As greves é o último instrumento dos trabalhadores para pressionar, para ter um mínimo de dignidade, mínimo de condições de trabalho, aumentar o salário, repor minimamente a inflação. Então a gente percebe que a reforma trabalhista ela vem para
piorar a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E no caso da mulher é muito grave, porque, por exemplo, no caso de uma mulher grávida, ela não vai ter estabilidade nenhuma, porque o que garante estabilidade para uma mulher grávida é a CLT. Na verdade, a liberação geral da terceirização é você rasgar a CLT, né, que é uma lei de 1943, e que garante um mínimo de condições para os trabalhadores trabalharem. Então, isso é importante, né? De cada 10 assistentes de trabalho, 8 são de empresas terceirizadas, né? 85 dos 99 trabalhadores da Petrobras que morreram eram terceirizados. Um outro dado importante, de 2010 a 2014, cerca de 90% dos trabalhadores resgatados nas 10 maiores flagrantes de trabalho escravo eram empresas terceirizadas. Inclusive foi encontrado trabalhadores em situação análoga à escravidão aqui em Campinas, né, tanto na ampliação do aeroporto de Viracopos como na construção daquele centro de inteligência do Santander, né, lá em Barão Geraldo. Então, basicamente, assim, o trabalho análogo à escravidão está ligado, sim, às empresas terceirizadas. Então, eu acho que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista é um grave ataque aos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ficar espertos, porque isso vai fragilizar cada vez mais a condição de trabalho, a condição de saúde dos trabalhadores, e vai colocar os trabalhadores numa condição de muita fragilidade no momento de negociação dos seus direitos. Porque se tem mais trabalhadores com disposição e sem direitos garantidos, você vai aceitar trabalhar mais por menos. Então é muito grave a reforma trabalhista. Inclusive, mais trabalhadores precisando de trabalho, né, se submetendo a qualquer condição, né, e salário, né, por conta de uma vida, né, para poder... E é grave porque, na verdade, se você precariza os direitos dos trabalhadores, acontece o que você está dizendo. As pessoas se submetem a trabalhar por condições mais precárias, recebendo menos. Então, na verdade, a primeira grande greve do Brasil foi em 1917, inclusive por influência da Revolução Russa naquele ano, e foi graças a essa greve de 1917 que a gente começou a caminhar para a regulamentação de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e a proibição que crianças trabalhassem à noite. Então foi graças à luta dos trabalhadores que a gente conquistou direitos. E agora numa canetada, numa manobra, resgatando um projeto que estava parado há mais de 18 anos... Chamando de flexibilização das leis trabalhistas. Chamando de flexibilização, na verdade não é uma flexibilização, na verdade é a destruição das leis trabalhistas, né? Então está se permitindo tudo. E aí quem ganha com isso é o empregador, né? É o grande empresário, não é o trabalhador, né? E o que eu avalio também, para finalizar, é que aquilo que vai diminuindo o custo para a garantia daquele trabalho, na minha avaliação, olhando a realidade, vendo como que é a história, isso não vai ser destinado para a criação de uma nova vaga de trabalho. Na verdade, isso daí vai para aumentar a margem de lucro do patrão. Então, na verdade, o que eles querem é aumentar a sua margem de lucro e não garantir novos trabalhos, né? Então, é uma grande falácia, né, a reforma trabalhista. É um duro ataque aos direitos dos trabalhadores. Falando em reforma, o que é a reforma previdenciária? Na verdade, eu gosto de chamar essa lei, esse projeto de lei, como um desmonte da Previdência. Porque reforma, a gente sempre pensa em reforma, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, é para melhorar, né? Então, assim, a gente nunca faz uma reforma na nossa casa para piorar a situação. A gente vai lá, tem uma parede bonita, a gente vai lá e quebra a parede para ficar uma parede esburacada. Não, a gente faz reforma para melhorar a nossa casa. O que eles chamam de reforma, na verdade, é um duro ataque aos direitos dos trabalhadores. Direitos esses que foram conquistados com muita luta, né? Então, os nossos direitos, tanto direitos trabalhistas como os direitos previdenciários, foi graças a muita organização, muita luta, muita greve, muita paralisação, né? O desmonte da Previdência, na verdade, ele vem embasado em algumas falácias. Primeiro, que é um suposto déficit na Previdência.
Uma outra coisa é que as pessoas estariam envelhecendo e que não haveria gente suficiente contribuindo para a Previdência e aí haveria um rombo. E também é que você não conseguiria garantir o financiamento da Previdência. Então, são essas 3 mentiras, que daí eu vou tentar explicar rapidamente aqui porque que elas são mentirosas. Primeira coisa, a contribuição, assim, a Previdência no Brasil, ela, na verdade, da forma como ela é organizada desde a época do Getúlio Vargas. E na Constituição de 1988, quando foi aprovado, graças a uma grande pressão popular, existia mais de 1 milhão de pessoas em torno do Congresso Nacional pressionando para que na Constituição houvesse direitos sociais incorporados na nossa maior lei, né, que é a Constituição Federal. A Previdência, na verdade, ela faz parte da Seguridade Social. Na Seguridade Social está a Previdência, está a Saúde e está a Assistência. E no financiamento desses 3 direitos, Previdência, Saúde e Assistência Social, existe uma contribuição que é tripartite. O que significa isso? O governo contribui, os trabalhadores contribuem e os empresários contribuem. Qual é o problema? Desde 89, ou seja, um ano depois da promulgação da Constituição, o ministro da Fazenda decidiu na verdade, se apropriar de 2 fontes de financiamento da Seguridade Social e da Previdência, que é a COFINS e o dinheiro sobre o lucro líquido. Né? Deixa eu pegar o nome certinho aqui. É Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e a COFINS, que é a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Prestem atenção, esse imposto, ele deveria ser diretamente destinado para o financiamento da Previdência, Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. O que acontece? Desde 1989, o governo ele não contabiliza esses 2 impostos para o caixa da Previdência. Então, o governo ele não faz a sua parte, de colocar no caixa da Previdência a sua parte. Aí, o que acontece? Se você acha que só o trabalhador vai contribuir, o trabalhador da ativa vai contribuir para o financiamento da Previdência, é óbvio que a conta não fecha. Porque é óbvio que teremos mais pessoas idosas nos próximos 30, 40, 50 anos. Isso é óbvio. Só que a Previdência ela não é financiada apenas com o dinheiro do trabalhador da ativa. É financiado pelo governo e também pelos empresários. Para você ter uma ideia, eu peguei uns dados da Associação dos Auditores Fiscais e eu queria ler para você, porque assim, em 1995, na verdade em 2016, o governo ele anunciou um déficit de 151 bilhões de reais. Só que o governo deixou de contabilizar na conta da Previdência o dinheiro da CSLL e da COFINS. Para você ter uma ideia, foram 202 bilhões da COFINS, que não entrou no cofre da Previdência, 61 bilhões da CSLL, 51 bilhões do PIS/PASEP e mais 63 bilhões da Seguridade pela desvinculação das receitas da União. O que é a desvinculação das receitas da União? O governo pega parte do dinheiro que constitucionalmente deveria ir para a saúde e para a Previdência, pega esse dinheiro para pagar juros e amortizações da dívida. Entende? Então, assim, quem recebe o dinheiro público, os nossos impostos? Os banqueiros, os detentores da dívida pública. Então, o que acontece? Se a gente fizer a conta, todo esse dinheiro que não entrou na Caixa da Previdência daria 536 bilhões de reais. Tirando os 149 bilhões que supostamente é o déficit, a gente teria um superávit de 383 bilhões de reais. Então, a primeira coisa, não existe déficit na Previdência, o que existe é superávit. Se o governo fizesse a sua contribuição para o cofre da Previdência. Além disso, existe uma gravidade que são as grandes empresas que não repassam o dinheiro
da Previdência. E aí existem grandes empresas que não contribuem. Foi feita uma pesquisa que aproximadamente 500 empresas não repassam o dinheiro da Previdência, a contribuição para a Previdência, e aí é a parte que também não fecha a conta. Então, para você ter uma ideia, a lista desses devedores, né, que foi feita uma pesquisa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, há uma dívida de 426 bilhões de reais de grandes empresas que não repassam para a Previdência. Esse valor de 426 bilhões de reais é 3 vezes aquilo que é dito pelo governo que é déficit, entendeu? De 149 bilhões. Quem está nesses grandes devedores? A Varig, a VASP, a TV Manchete, a JBS Friboi, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú Unibanco, a Prefeitura de Campinas, tá? Né? Devendo para a Previdência. Ou seja, então se a conta for feita apenas pela contribuição do trabalhador, é óbvio que a conta não fecha. Mas não é só a contribuição do trabalhador, é a contribuição desses dois entes, governo e empresários, que não estão entrando na conta. No caso da reforma da Previdência, assim, é muito grave porque você, ao aumentar, garantir uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos, mas dizer que o trabalhador tem que contribuir 49 anos, pressupõe que as pessoas precisam começar a trabalhar e a contribuir aos 16 anos. Então, o jovem pobre não vai ter direito a fazer uma faculdade, a estudar, a investir no estudo, porque senão ele teria que começar, né, assim, eu vou investir na minha educação, vou fazer uma faculdade, vou sair da faculdade com 23, 25 anos. Ele vai começar a trabalhar, vai começar a contribuir. Ele vai se aposentar com 75, 76 anos. Ou seja, é um grave ataque aos direitos dos trabalhadores, em especial dos mais pobres. Quando você não garante o direito de aposentadoria dos trabalhadores rurais, você não reconhece que os trabalhadores rurais, no caso, eles não conseguem garantir uma contribuição ininterrupta durante 49 anos. Porque existe safra, e a gente sabe que a safra não garante uma quantidade de dinheiro para ele fazer uma contribuição mensal. Porque pode ser que chove, pode ser que tenha geada, pode ser que tenha seca. Acabou, não tem safra, ele não tem dinheiro, ele não vai contribuir, né? Uma outra coisa no caso das mulheres, né? Que acaba com... porque hoje a mulher ela tem o direito de aposentadoria 5 anos antes que o homem. Por que isso acontece? Porque na Constituição de 88 se reconheceu, e é o único reconhecimento por parte do Estado, que a mulher tem uma dupla, tripla e uma quádrupla jornada de trabalho. O que acontece assim? A mulher, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida do doente, ela cuida da casa, ela cuida do filho, ela faz milhões de coisas. Esse trabalho é um trabalho não reconhecido socialmente, é um trabalho invisível. O que acontece? O Estado, na Constituição de 88, reconheceu, pelo menos na aposentadoria, a gente vai garantir que a mulher se aposente 5 anos antes, porque ela faz tudo isso, né, que é a dupla, tripla e a quádrupla jornada. Quando você iguala a idade de aposentadoria entre os homens e as mulheres, você fala para as mulheres, olha, isso que a gente considerava trabalho, ao final da sua vida, a gente passou a vida inteira não reconhecendo que você trabalha, mas ao final da sua vida, na aposentadoria a gente reconhece esse direito, tá falando assim, olha, a gente vai voltar a não reconhecer o direito à aposentadoria 5 anos antes, porque você trabalha, você tem dupla, tripla e quádrupla jornada. Então, a reforma da Previdência, o desmonte da Previdência, é um duro ataque aos direitos dos trabalhadores. O que está acontecendo é que o governo vai dificultar o acesso à aposentadoria. Quem tiver acesso à aposentadoria vai receber menos, cada vez menos. Então, pela proposta do governo, as pessoas podem receber menos que um salário mínimo. Isso é gravíssimo. 80% dos trabalhadores, assim, hoje nós temos no Brasil... 80% das pessoas idosas recebem previdência. Pode ser que isso comece a não acontecer mais. Então a gente vai ter mais idosos na rua pedindo esmola, sabe? Se você tem mais pessoas que não têm aposentadoria, elas ficarão como um exército
de reserva, ou seja, vai competir para que os salários abaixem, porque se tem mais gente procurando emprego, as pessoas vão se submeter a trabalhar em piores condições, com menos salário, né? E aí, por exemplo, o jovem que não conseguir emprego, ele vai fazer o quê? Sabe? Ele vai ser jogado para a marginalidade, ele vai ser jogado para roubar, para matar. Então, é esse tipo de sociedade que a gente quer, que não protege a juventude, que não protege a velhice, que não protege aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, que contribuíram a vida inteira. Então, assim, o governo está dificultando o acesso à aposentadoria, vai diminuir assim, o valor da aposentadoria. Assim, basicamente 70% das pessoas aposentadas recebem um salário mínimo. Então você está falando de um enorme contingente de pessoas que sobrevivem com esse salário mínimo, né? A aposentadoria em grande maioria dos municípios, pequenos municípios brasileiros, é o que movimenta a economia local, né? Então, assim, as pessoas fazem com que aquela cidade ela tenha um mínimo de dinamismo por causa da aposentadoria. Muitas pessoas permanecem no campo porque recebem um salário mínimo, então você evita que essas pessoas saiam do campo e venham para a cidade, aumentando a quantidade de pessoas nas cidades, né? Mais pessoas morando debaixo da ponte, mais pessoas sem acesso à saúde, à educação, à moradia. Então, assim, a aposentadoria, né, a previdência, ela garante um mínimo de paz social, um mínimo de dignidade para muitas pessoas. Para você ter uma ideia, Pedro, tem 20 milhões de pessoas aposentadas na área urbana e mais 10 milhões de pessoas aposentadas na área rural. Imagina esse povo recebendo menos que o salário mínimo. Imagina um contingente de pessoas que não conseguem se aposentar. Então é gravíssimo o desmonte da Previdência. Então eu acho que o que está colocado é a gente batalhar muito, assim, sabe, contra essa retirada de direito dos trabalhadores. Como a reforma da Previdência, ou o desmonte da Previdência, da maneira como está sendo imposta para a sociedade, pode acarretar nesse período de crise econômica? Você já respondeu de certa maneira, mas eu queria entender, assim, por parte do trabalhador, como que ele vai, como lidar, quais são os desdobramentos que ele vai ter em relação a isso? Eu acho que se a gente não lutar e a gente não garantir um mínimo de resistência à reforma da Previdência, na verdade, assim, trabalhadores, primeiro assim, que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, o desmonte da Previdência, está diretamente ligado. Porque se você precariza o direito dos trabalhadores, os trabalhadores não vão priorizar pagar a Previdência, né? Principalmente os jovens, que vão optar por pagar uma previdência privada. Então você garante um nicho da economia para ganhar dinheiro, que é a previdência privada, e você retira uma boa parte do financiamento por parte do trabalhador. A reforma da Previdência, ela está sendo colocada como vamos nos tornar igual àquilo que é feito na Europa. Na Europa, gente, isso é uma discussão muito candente e que foi resolvida no século passado, tá? O que eles resolveram fazer? Eles aumentaram a contribuição do Estado para garantir a Previdência. Então, para você ter uma ideia, na maioria dos países da OCDE, o Estado ele contribui com 50% da Previdência. A Dinamarca, para vocês terem uma ideia, é responsável por 75% do sistema previdenciário lá. Né? Então, para você ter uma ideia, qual foi a saída daqueles países? O Estado tem que fortemente investir na Previdência, porque é investir no direito à velhice, porque a pessoa trabalhou a vida inteira, ela contribuiu a vida inteira, e na velhice, onde ela está mais fragilizada, ela precisa de mais Estado, ela precisa de mais apoio do Estado. Né? E aí, a resposta desses países foi: vamos investir para garantir um mínimo de dignidade. O discurso do governo que as pessoas estão ficando mais velhas e morrendo mais tarde é um discurso meio falacioso. Porque se você pega uma cidade de São Paulo, onde nos Jardins a média de vida, a pessoa morre com 79, 80 anos, e no Capão Redondo a pessoa morre com 51 anos, se na cidade de São Paulo tem tanta desigualdade, imagina no Brasil. A maioria das cidades brasileiras tem uma expectativa de vida baixíssima, né? São poucas as cidades, e mesmo dentro das próprias cidades,
Existem territórios onde as pessoas vivem mais, né? E o que adianta você viver mais se você vai viver entrevado numa cama, você vai ter um AVC, você vai ter problemas de um ataque cardíaco, entende? Então assim, os pobres, se eles estão vivendo mais, porque isso não é uma realidade, a grande maioria dos pobres morrem cedo, né? Os que vivem mais, vivem adoentados, precisando de uma previdência estável, precisando de uma previdência forte, porque é aquilo que vai garantir um mínimo de dignidade para o final da vida desses trabalhadores, né? E aí, Pedro, isso é muito sério, porque qual é a consequência de você fazer um desmonte da Previdência? Primeiro você faz uma reforma trabalhista, os trabalhadores não vão conseguir contribuir para a Previdência. Aí sim, vai ocorrer no futuro uma quebra na Previdência. E se você não garante o acesso a esse direito da Previdência, você vai ter mais pessoas pobres na rua, debaixo da ponte, sabe? Isso é um caldeirão, assim, isso é assim, a gente está, se passar, né, se efetivar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, é um caos social, você acaba com o pacto social feito na Constituição de 89. Um mínimo de dignidade, um mínimo de direitos para os trabalhadores serão rasgados. Isso é muito sério mesmo. Por isso eu acho que a importância de, neste ano, as pessoas estarem organizadas, e teve um 8 de março, que foi um 8 de março forte, né, e foi um 8 de março inclusive internacional, teve grandes mobilizações no 15 de março, mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil foram para a rua, no dia 31 também houve grandes mobilizações, e há uma sinalização para a construção de uma greve geral no dia 28 de abril. Que assim, se não houver luta, eles vão passar mesmo. É um governo golpista, ele não teve seu programa aprovado nas urnas, né? E ele não pode ser candidato à reeleição, né? Ele está impedido de ser candidato, ou seja, ele está aqui para aprovar a retirada de direitos. Essa é a tarefa do governo golpista do Michel Temer. Ele não precisa do apoio das ruas, muito pelo contrário, ele está lá para cumprir uma tarefa, acabar com todos os direitos duramente conquistados nos últimos 100 anos. Então isso é muito grave. O que o governo pretende ao excluir os servidores municipais e estaduais da reforma da Previdência? Na verdade, isso é uma grande manobra feita pelo Michel Temer, pelo presidente golpista, que ele anunciou que os servidores municipais e servidores estaduais estariam fora desta proposta que está no Congresso. Mas, na verdade, ele colocou uma emenda que fala que os governos estaduais e municipais vão ter que fazer uma reforma no estado e no município em 6 meses. Então, qual que é a manobra? A manobra é desorganizar e desarticular as forças progressistas que estão lutando contra a reforma da Previdência, porque os servidores municipais e estaduais eles são muito organizados, inclusive porque recebem menos do que os servidores federais, então eles são mais organizados, mais mobilizados, conseguem inclusive fazer maiores paralisações, porque eles estão no território, né? Então, assim, é uma manobra para desarticular e qual vai ser o governo estadual e o governo municipal que vai conseguir elaborar e aprovar em 6 meses uma reforma da Previdência municipal e uma reforma da Previdência estadual. Então, na verdade, o que está colocado desarticula os trabalhadores, servidores estaduais e municipais, porque se o governo não aprovar em 6 meses, vale a regra federal. Então, na verdade, isso é uma grande falácia de que os servidores estaduais e municipais estarão fora. É uma grande jogada. É para esses trabalhadores saírem da luta, porque eles são muito importantes para a resistência, e depois eles vão ter que engolir uma reforma federal, porque os governos municipais e estaduais não vão ter condições em 6 meses aprovar uma reforma referente ao município ou ao estado. Então, isso é uma grande falácia, um grande engodo. Trabalhadores e servidores estaduais e federais têm que lutar contra a reforma da Previdência. Estamos vivendo um período de crise das instituições. Com o mais recente escândalo do processo A Carne é Fraca, a imagem de uma série de empresas privadas, produtoras de carne, que até então gozavam de boa imagem perante o mercado, estão sendo investigadas pela Polícia Federal por conta de suposta adulteração do seu produto.
Quais são os riscos, no seu ponto de vista, de uma sociedade em plena crise de confiança em qualquer instituição? Tá. Eu acho que, assim, a denúncia da carne fraca, feita pela Polícia Federal, ela levanta várias coisas que devem ser discutidas, além dessa que você coloca para a gente pensar. A primeira é que está muito claro que existe toda uma rede de corrupção e de propinas para que não haja uma investigação, para que não haja um controle sanitário rígido. Então, está muito claro, né, que existem servidores públicos envolvidos em não fiscalizar, né, e empresas e setores de empresas que estão dispostos a pagar para que não se faça a fiscalização necessária. Isso é importante dizer, Pedro, porque pequenas cooperativas, pequenos empreendimentos populares estão sob o efeito da lei de uma grande empresa. Então, por exemplo, a Dona Maria que faz coxinha, pela vigilância sanitária, ela tem que ter o mesmo controle que uma grande empresa que exporta, sei lá, coxinha, né? Então, por exemplo, ela tem que ter uma sala reservada para o agente da fiscalização sanitária, com banheiro, e essa sala, que deve ser toda azulejada, que deve ter um banheiro fechado, a chave tem que estar na mão do agente de fiscalização, que pode aparecer lá, né? Então, assim, você cria regras desiguais, cria regras iguais para condições de trabalho completamente desiguais, né? Então você incide numa tentativa de destruição das pequenas cooperativas, das pequenas associações, dos pequenos empreendimentos. E é uma coisa que a gente está vendo muito recorrente no último período. Com o processo de crise, o que não vimos antigamente, que era uma pessoa abrindo indo na porta de um local onde tem grande aglomeração, uma saída de fábrica, um ponto de ônibus, e vendendo sua coxinha, vendendo refrigerante, vendendo uma cerveja, isso a gente passou um grande período sem ver isso. Por quê? Porque essas pessoas estavam sendo contratadas no mercado formal, com carteira de trabalho. Com a crise, essas pessoas são demitidas, e aí para elas conseguirem pagar suas contas, elas vão fazer coxinha, elas vão dar um jeito, né, de conseguir pagar as contas. Então demonstra claramente assim que são regras iguais para pessoas totalmente desiguais, e é uma forma de você punir o pequeno e não fiscalizar o grande. Prova de que há denúncias de não fiscalização de grandes empresas exportadoras. No caso da carne, há uma outra coisa que é um setor da economia onde há muita denúncia de trabalho escravo, há uma degradação enorme do meio ambiente, então se derruba muita árvore para poder ter espaço para pasto, né? Você degrada o meio ambiente, você não garante mata ciliar, então você vai acabar com as áreas de recarga de água. Então isso também é muito sério, sabe? Então, assim, tem acho que várias coisas, novamente, que devem ser lembradas nesse assunto. Como que há um processo grande de corrupção e pagamento de propinas e não fiscalização de grandes empresas, né? O quanto que isso acaba penalizando, essas regras duras acabam penalizando os pequenos, as pequenas cooperativas, associações, a dona de casa que quer buscar uma fonte de ajuda financeira, e aí ela passa por regras que são regras que tem muita validade para uma grande empresa, mas ela está fazendo uma coisa pouca mais para pagar a conta. E a questão da degradação do meio ambiente ataca os direitos dos trabalhadores, porque são setores onde se encontra grandes denúncias de trabalho escravo e trabalhos análogos à escravidão. No caso de você perguntou, assim, como é que fica as instituições sendo deslegitimadas, é um processo que vem acontecendo há muito tempo, né? As instituições, elas estão sendo questionadas, sejam grandes empresas que estão sendo denunciadas, sejam partidos políticos, sejam sindicatos, sejam igrejas, e me preocupa porque, por exemplo, as pessoas, há muitas denúncias, por exemplo, de pedofilia dentro de igrejas católicas e evangélicas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão se aliando a essas mesmas instituições de forma dogmática, e aí o que surge disso é uma intolerância e um dogmatismo que não tem precedente, né, na nossa história, de intolerância, de não aceitação da diferença.
E no caso de representação, tanto no Estado, via parlamentar, via uma prefeitura ou via sindicatos, uma deslegitimação da organização dos trabalhadores. Então, quanto mais os trabalhadores estão descontentes com o sindicato, ao invés deles lutarem para tomar o sindicato, eles abandonam o sindicato. E aí o sindicato muitas vezes se aproxima e é cooptado pelo patrão. Mesma coisa acontece com a política, que é gravíssimo. Quando as pessoas elas estão deslegitimadas de participar do processo eleitoral, elas estão assinando um cheque em branco para que os políticos que não prestam tenham mais poder. Então, quando as pessoas não vão votar, ou quando as pessoas votam branco, ou quando as pessoas votam nulo, na verdade, o poder do voto branco, nulo e abstenção é o mesmo, é zero. A pessoa simplesmente está assinando um cheque em branco para aquele político tomar a decisão no lugar dela. E aí, assim, a gente acabou de discutir a reforma da Previdência, a gente acabou de discutir a reforma trabalhista. São pessoas que, ao não acreditar nas instituições, se ausentam de participar dessas instituições e assinam um cheque em branco para eles decidirem contra nós trabalhadores, contra as pessoas que deveriam ter uma participação maior na política. Então, na verdade, eu acho que as pessoas elas deveriam virar e falar assim, não tá legal, então eu vou tentar participar e fazer diferente. Foi o que eu senti vontade de fazer quando eu me candidatei pela primeira vez para ser vereadora na cidade de Campinas. Eu olhava para a realidade e falava assim, tá tudo uma porcaria. Eu vou tentar fazer diferente. Eu e um monte de gente que tá comigo, que tá descontente com a política da forma como tá, vou lá e vou tentar fazer diferente. E no período que eu estive como vereadora, todas as conquistas que eu tive como vereadora, a gente conquistou iluminação no bairro, a gente conquistou creche no outro bairro, a gente conseguiu asfalto em outro bairro, não foi porque eu era vereadora, foi porque eu era vereadora junto com a população e se precisasse a gente alugava um ônibus, colocava o povo dentro do ônibus, o povo ia pra frente da prefeitura e fazia o maior barulho, entendeu? Então, o que eu aprendi sendo vereadora é que esses espaços funcionam quando há participação popular. A população precisa participar. E era, inclusive, Pedro, eu queria te contar uma experiência, quando eu chegava, por exemplo, num bairro e falava assim, olha, eu estou aqui como vereadora, eu não vou fazer por vocês, eu estou aqui para ser um instrumento junto com vocês, para pressionar a prefeitura para fazer o asfalto, o esgoto, o saneamento, a iluminação. Tinha muita gente que se assustava. Falava assim, olha, mas eu estou acostumado com o vereador que chega aqui e fala que vai fazer. Eu falo, não, eu não vou fazer não. Nós vamos conquistar juntos esse direito. E é um processo, inclusive, pedagógico para as pessoas falam assim, eu tenho responsabilidade sobre isso. A minha responsabilidade não é só o voto. Não é de 2 em 2 anos colocar o voto na urna. Não, a minha responsabilidade é o voto e depois é fiscalizar o prefeito e os vereadores. Então, é muito grave esse processo de você não acreditar nas instituições e, muito pelo contrário, você não só não acredita nas instituições, como você passa a acreditar no salvador da pátria. Então, é o juiz que virou o salvador da pátria que vai resolver todos os nossos problemas. Mas enquanto ele estiver proferindo decisões favoráveis ao que eu acredito, ele é o salvador da pátria. E quando ele começar a proferir decisões contra mim, contra os meus direitos, né? Por exemplo, aprisionando um jornalista que estava denunciando os autoritarismos das ações lá no estado dele. Peraí, aí a gente já está caminhando para uma ditadura, entende? Então, o que vale é a lei. Não é uma pessoa, um juiz, um salvador da pátria que vai poder passar por cima de tudo e de todos, inclusive da lei, para fazer justiça. Então, isso é perigosíssimo, porque de um lado tem você não acreditar nas instituições e você acreditar em salvadores da pátria. Salvadores da pátria que, inclusive, podem passar por cima de tudo e de todos e da lei para fazer aquilo que eu acho que é certo. Enquanto está fazendo o que eu quero, tudo bem. E quando ele começar a fazer o que eu não quero? Entendeu? Então é gravíssimo isso. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E cada vez mais está claro que ou as pessoas participam da política, se informam, tentam descobrir o que dentre as várias informações é verdade ou é manipulação para tomar uma decisão consciente e principalmente participar. Como é possível se mobilizar no sentido de barrar tantas medidas protecionistas no mercado? Eu acho que essa pergunta, Pedro, ela está muito relacionada à última pergunta sobre a organização.
Você quer fazer a pergunta sobre as esquerdas e aí Não, depois mas assim, a gente digo, já... se a pessoa quer, uma pessoa que, como chegar até as pessoas, como fazer com que elas tenham acesso à mobilização, assim, eu quero me mobilizar, eu quero fazer, como que as pessoas, como se indica? Eu acho que, assim, principalmente, eu acho que as pessoas, elas precisariam estar muito abertas a ouvir. Eu acho que a gente está num período onde as pessoas estão extremamente intolerantes, elas não estão conseguindo ouvir. Então, aquela coisa assim, de chamar um de petralha, outro de coxinha, não há diálogo, né? Você cria um muro que você não ouve mais a argumentação do outro. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir a argumentação. E, assim, ouvir de verdade. Porque, às vezes, a gente ouve, mas a gente já construiu um muro e tudo aquilo que eu ouço do lado de lá é para contrapor o lado de lá. Então, eu ouço não para permitir saber dos argumentos, mas é buscar no argumento do outro a justificativa para continuar contrária. Então, a primeira coisa, acho que a gente tem que ouvir. Eu acho que a segunda coisa é tentar, no meio desse mar de informações, descobrir o que é verdade e não verdade. Porque com as redes sociais, eu fico impressionada assim, com a divulgação de mentiras na rede. De coisas que não têm cabimento algum. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a divulgação desses conservadores que querem impedir que se discuta gênero na escola. Eles estão divulgando que nós que queremos discutir gênero... O que é gênero, gente? Gênero é você compreender porque ainda em pleno século XXI as mulheres têm tratamento desigual, recebem menos, são assediadas no ônibus, são estupradas, né? Sofrem violências diárias e cotidianas. Gênero, nada mais, nada menos, é tentar entender por que ainda existe essa realidade. Então, discutir gênero na escola é discutir por que a mulher, em pleno século XXI, ainda tem desigualdade, sofre opressão, sofre violência. O Brasil é o 5º país que mais mata a mulher, que mais assassina a mulher. São 13 mulheres assassinadas por dia. Então, o que vem? Os conservadores vêm e chamam isso de uma suposta ideologia de gênero. Eles divulgam que nós, que queremos discutir gênero na escola, queremos acabar com a família. Nós não queremos acabar com a família. Nós queremos acabar com relacionamentos abusivos. Inclusive, eu defendo que família não é relacionamento abusivo. Família é respeito, amor, carinho, afeto. Então, isso é família. Então, nós não queremos acabar com a família. Nós queremos fortalecer famílias que tenham relação de afeto, de amor, de carinho. Relações abusivas têm que acabar. Com certeza tem que acabar. A gente quer acabar com relações abusivas. E queremos, além disso, valorizar todas as formas de família. Se a gente levar ao pé da letra o que eles consideram com família, só vale família, união de homem e mulher e filhos nascidos desse relacionamento. Então, se você adotou uma criança, na opinião desses conservadores, você não é uma família. Você que é vó e está cuidando do seu neto, na opinião desses conservadores, você não é família. Então, quem que é contra a família? Somos nós, que queremos valorizar a família e todas as formas de família, inclusive famílias homossexuais, ou eles que só consideram uma única forma de família, que existe, mas existem outras, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar contra essa falta de informação, essa desinformação e essa até mentira, sabe, Pedro, que tem nas redes sociais, né, em espaços... Até contar uma experiência para você, eu peguei e fui fazer uma oficina para discutir direito das mulheres numa igreja evangélica, neopentecostal. Passei 2 horas fazendo uma oficina, tinha mais de 100 pessoas e 3 pastores. E aí eu peguei e fiz a oficina, não falei a palavra gênero, usei todos os sinônimos possíveis e imagináveis. E ao final, um dos pastores levantou a mão, depois de 2 horas, olha, isso que é uma palestra legal, viu, que fala sobre família, sobre direitos, melhor do que essa ideologia de gênero. Aí eu tive que falar, falei, olha, pastor, tudo isso que a gente discutiu aqui é gênero. Ele pulou para trás, assustado. Eu peguei e expliquei isso que eu acabei de explicar para vocês. Aí ele no final falou para mim, Marcela, se eu soubesse que discutir gênero era isso que você está falando e que eu concordo, eu não teria impedido que essa discussão tivesse sido feita há tanto tempo na minha igreja. Entende? Por quê? Porque eu trabalhei o preconceito e eu quebrei o preconceito na cabeça dele. Eu mostrei que a gente não estava tentando fazer algo de aberração. Não, a gente queria afeto, carinho, família, união. Entende? Então, assim, e
se eu não tivesse a oportunidade de fazer essa oficina com aqueles 3 pastores, junto daquela igreja com mais de 100 pessoas, eu não teria tido a oportunidade de quebrar esses preconceitos. Entende? Então isso é muito sério, muito sério. A divulgação da mentira tá uma coisa assim, meio que epidêmica assim, nas redes sociais. As pessoas não estão conseguindo distinguir mais o que é verdade e o que é mentira. Você acredita que às vezes as esquerdas produzem um discurso que parece ser mais voltado para si mesmos do que para a população em geral? Eu acho que, assim, da mesma forma que eu falei que as instituições estão em crise, eu acho que as esquerdas também estão em crise. E eu acho que, em grande medida, tem diversos pontos que contribuem para essa confusão. Eu acho que a primeira coisa é você ter tido vários governos ditos de esquerda, que foi o governo Lula e o governo Dilma, que garantiu vários direitos sociais, né? Assim, é inegável a Lei Maria da Penha, a conquista da Lei Maria da Penha, ou mesmo o direito das trabalhadoras domésticas é inegável. Mas é um governo que fez uma conciliação de classes. Então, ao mesmo tempo que os pobres ganharam, mas os ricos ganharam muito mais. Os banqueiros ganharam muito mais, né? O agronegócio ganhou muito mais, né? Os lucros dos bancos nunca foram tão grandes do que esse período. E como houve as denúncias de corrupção que aconteceram nessas administrações, na opinião e no imaginário popular, governo de esquerda significa isso, né? Para algumas pessoas, está na cabeça das pessoas que esquerda é igual a direita, que é igual a corrupção. Então isso causa uma grande confusão na cabeça das pessoas. As pessoas identificarem que esquerda é igual ao PT. Esquerdas existem e não são só PT. Primeira coisa. Acho que uma outra coisa é que há muito tempo grandes setores e grande parcela das esquerdas, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, deixaram de fazer trabalho de base. Então, o que significa isso? É você ir lá na escola, fazer um trabalho, fazer a discussão sobre direitos sociais, direitos humanos, é ir lá na igreja, é ir lá na comunidade, é amassar bala, entende? Então, assim, se você não faz uma disputa de paradigma mesmo de sociedade, sabe? Que sociedade a gente quer? Né? Se a gente não vai, não fala, olha, eu queria me construir isso na cabeça das pessoas, né? Eu queria uma sociedade que fosse justa, uma sociedade onde não houvesse tanta competição, uma sociedade onde houvesse respeito às diferenças, uma sociedade que não fosse machista, uma sociedade que não fosse racista, uma sociedade que não fosse LGBTfóbica. Se você não fala isso para as pessoas, se você não educa as pessoas para a construção de um projeto ou outro de sociedade, não queira delas que elas por si se emancipem. Porque o que está colocado na TV, o que está colocado na igreja, o que está colocado na escola? Que ela seja competitiva, que ela pise na cabeça dos outros, que ela passe por cima dos outros, que tem que ter um jeitinho, né? Se você não tem um jeitinho, você é idiota, você é bobo. Então, se os grandes meios hegemônicos divulgam uma sociedade excludente, injusta, e nós, enquanto esquerda, não fazemos a disputa para uma outra hegemonia, para uma outra forma de organização social, então é óbvio que as pessoas elas nem saberão que a gente existe. Então eu acho que, eu concordo que a maioria das esquerdas não fazem mais disputa de hegemonia, não tem condições de levar o povo para a rua, né? Então hoje quem consegue garantir grandes massas na rua? O MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles têm trabalho de base, eles conseguem colocar 10 mil, 15 mil pessoas na Paulista. Por quê? Porque eles estão fazendo trabalho de base, eles estão lá, né? O Movimento Passe Livre, que organizou uma grande manifestação e foi, né, o estopim para as manifestações de julho de 2013. Por quê? Porque eles estavam lá. Quando ninguém estava fazendo nada, quando havia aumento, antes de ter aumento da passagem, eles estavam lá discutindo a precarização, né, do sistema público de transporte, a entrega de dinheiro para grande empresário de ônibus, a falta de qualidade no sistema de transporte, o transporte é caro, ineficiente, né? Então eu acho que o que está muito claro com o golpe, né, e principalmente nesse processo de retirada de direito dos trabalhadores, a necessidade das esquerdas fazerem trabalho de base, voltarem a fazer o trabalho social, conversar com as pessoas,
defendermos as nossas bandeiras, os nossos sonhos, os nossos projetos, não termos vergonha de defendermos que sim, defendemos uma sociedade justa, igualitária, sabe, que respeite a diversidade, né, que seja contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, e explicar o que significa isso na vida das pessoas. Porque, por exemplo, no caso da violência contra as mulheres, tem muita mulher que não identifica que aquilo que ela passa é violência. E aí quando, por exemplo, eu vou numa escola, eu vou numa associação e começo a conversar sobre isso, eu vejo a mulher desmontando, porque ela fala, nossa, isso que eu estou vivendo é violência. Precisa alguém falar para ela, porque ela é tão naturalizado na cabeça dela, entendeu? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando a gente vai lá e mete a colher e fala, ela fala, nossa, né? Então, eu acho que sim, a gente precisa fazer uma autocrítica à esquerda e para a esquerda, para que ela volte a fazer trabalho de base, né? E faça esse trabalho de conscientização, né? Porque com conscientização a pessoa se empodera e ela luta. Em tempo de canetadas, como continuar lutando por justiça social? Em tempo que as canetadas simplesmente em segundos retiram direitos que por tanto tempo a sociedade lutou. Como permanecer lutando por justiça social nessas condições? Eu acho que assim, a primeira coisa, em grande medida, o golpe ele teve um grande sucesso, porque o governo Dilma, na verdade, ele não implementou o programa para o qual foi eleito. Na verdade, o que a Dilma implementou nesse segundo governo foi o programa derrotado do Aécio. Esse programa foi derrotado nas urnas e a Dilma propôs o ajuste, que era a retirada de direitos, e isso foi minando a sua base social. Então veio o golpe, e em grande medida, que foi um golpe midiático, que foi um golpe jurídico, não houve uma grande resistência ao golpe e à existência, né, desse governo golpista do Michel Temer. Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que o que está colocado para nós, agora que essas retiradas de direitos estão sendo implementadas, é que as pessoas estão começando a acordar. Reforma trabalhista e reforma da Previdência é um ataque duríssimo aos direitos dos trabalhadores. Prova de que as pessoas estão começando a acordar, não acordaram quando teve o golpe no ano passado, no dia 17 de abril, mas agora pelo jeito estão começando a acordar, essas grandes mobilizações. No dia 8 de março teve grandes mobilizações contra a retirada de direitos, feitos no Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Foi uma manifestação que aconteceu em várias cidades do Brasil e em várias cidades do mundo, né? Houve um ato unificado no dia 8 de março. No dia 15 de março teve uma nova grande manifestação, né? Contra a retirada de direitos dos trabalhadores. Aproximadamente 1 milhão de pessoas foram para a rua em todo o Brasil, né? Logo depois do dia 15, no dia 16, eu fui para Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Gente, uma cidadezinha pequenininha no Mato Grosso do Sul, limite Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Eu participei de um ato lá contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Entende? Então, assim, não está acontecendo ato somente nas grandes cidades, está acontecendo atos nas pequenas cidades. Cidades essas que nunca se mobilizaram, nunca foram para a rua, né? No dia 31 de março houve uma grande manifestação, né? A gente ainda não conseguiu ver quantas pessoas foram para a rua, mas muitas milhões de pessoas foram para a rua. E eu acho que o que está sinalizado agora é uma grande mobilização para a gente conseguir fazer uma greve geral no dia 28 de abril. Porque assim, o que está colocado, ou eles têm medo da gente e não votam nesse tipo de coisa, ou vai ser passado sem na canetada. Eu acho que assim, a gente tem duas grandes mobilizações a serem feitas, Pedro. Acho que é greve geral, a gente ir para a rua, a gente se mobilizar, mas acho que também é uma mobilização contra esses deputados que estão descaradamente votando contra o povo. Então, por exemplo, os deputados da nossa região que votaram favorável à reforma trabalhista, esses caras têm que ser questionados no supermercado, na igreja, no aeroporto. Esses caras têm que sentir agora que estão votando contra o povo. E em 2018, esses caras têm que ser defenestrados da política, eles não podem ser reeleitos. Por isso a gente tem que dominar, sabe? Tem que dizer, esses caras votaram pela reforma da Previdência, esses caras votaram pela retirada de direitos dos trabalhadores. Se tem alguma coisa que político tem medo é não se reeleger. Se ele faz a conta e fala, não, olha, isso daqui é longe demais e as pessoas não vão votar em mim, ele não vota.
Não tem dinheiro que compra esse deputado, não tem mensalão que compra esse deputado. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agora, sabe, mandar e-mail para deputado, sabe, se manifestar. Se encontrou ele no supermercado, né? Desce o cacete nele, entendeu? Questiona ele. Encontrou na igreja, encontrou no aeroporto, questiona esse deputado. E tá nas ruas, 28 de abril, grande mobilização. Eu acho que a gente tem que fazer com que eles tenham medo da gente. Porque são 513 deputados, 81 senadores, eles não podem ter mais poder do que nós, né? 200 milhões de trabalhadores. Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de dizer que é muito importante que outras pessoas possam ouvir e pensar e refletir a respeito do que foi dito ao longo dessa entrevista, e que se a gente conseguir que uma pessoa, apenas uma pessoa que ouça essa entrevista, consiga se conscientizar da importância da sua participação e que de repente ela possa desenvolver dentro da sua realidade formas de se mobilizar, esse blog vai ter valido a pena, ele vai, sabe, o trabalho todo vai valer a pena. E assim, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua sobre como funciona o Estado na prática, tanto numa escola como na PUC, onde nós estudamos, e foram assim, oportunidades diferentes, e eu senti, dentro de realidades diferentes, como as pessoas saíram de lá encantadas pela possibilidade de que é possível mudar, é possível lutar, é possível pensar o Brasil um país melhor, mais justo, mais harmonioso para todos. Eu fui uma dessas pessoas e eu tenho certeza que mais outras pessoas têm essa oportunidade também, sabe? Acho que nem você mesma sabe da importância do trabalho que é e quais são as consequências positivas e maravilhosas que isso vai ter na vida das pessoas, porque Marcela e Pedro vão deixar de existir, mas os pensamentos que você luta, pelos quais você luta, os ideais, melhor dizendo, pelos quais você luta, eles são muito importantes e fazem toda a diferença e servem de inspiração para todos nós. Sim. Por isso que é muito importante. Eu agradeço, Pedro. Assim, na verdade, eu sempre falo para as pessoas, talvez as pessoas elas identificam que as possibilidades de participação que é delas. Então, sei lá, eu não gosto de política, mas eu gosto de defender animais. Vá defender animais. Na verdade, o que você está fazendo é política com P maiúsculo, né? É você tentar construir na cidade, no seu território, uma cidade, né, que respeita, por exemplo, os animais. Eu defendo o meio ambiente. Vá defender o meio ambiente, isso é política, né? É a cidade que a gente quer, por isso que você se organiza. Então, na verdade, eu fico muito contente pelo convite, né? A gente se conhece há muito tempo, né? E, na verdade, eu sempre acho que, assim, que eu devo plantar sementes. O que eu estou fazendo é plantar sementes. Se vai cair em bons solos ou não bons solos, né? É a realidade, é a história que vai mostrar. Eu sempre trabalho pensando que sim, né? As minhas palavras, a minha energia, a minha vontade vai conseguir cativar as pessoas. Tem uma frase muito legal do José Martí que ele fala que nada causa mais horror aos poderosos do que homens e mulheres que sonham e lutam. Na verdade, eu convido vocês do blog a sonharem, principalmente a lutarem. Um dia a gente vai conseguir construir o mundo que a gente tanto almeja. Obrigada, Pedro, pela oportunidade. Muito obrigado. Estou sem palavras e isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Nossa, foi lindo.